Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Dando continuidade ao estudo do livro de Números, capítulos 21 e 22. Meu irmão, no capítulo 20 a gente viu que Arão já tinha morrido, né? Passou lá pelas águas de Meribá, Israel entrou em Edom, né? E aqui o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, né? Na região lá de Canaã, soube que Israel tinha vindo pelo estado de Atarim e atacou Israel e capturou muitos deles. Então Israel fez voto ao Senhor: se entregar a esse povo em nossas mãos, destruindo totalmente suas cidades. O Senhor atendeu ao pedido de Israel, né? E entregou os cananeus. Israel destruiu completamente eles e as cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Meu irmão, não se trata aqui de vingança, mas era um povo idólatra. Deus não queria contato com aquele povo. Por que não queria contato? Para que o povo israelita não se contaminasse com as práticas cananeias, né? Dali, eles partiram para o Monte de Ó, lá pelo lado do Mar Vermelho, caminho do Mar Vermelho, aquele mesmo Mar Vermelho que abriu lá para Moisés passar, né? Para contornarem a terra de Edom. Aí o povo israelita ficou impaciente novamente e novamente reclamaram com Deus. Você vê que é o tempo todo Deus perdoando, provendo e eles reclamando, né? É uma coisa sequencial. Providência, reclamação, cura e providência, reclamação, né? E aí falou assim quanto a Deus: Moisés, por que vocês não tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Qual é esta comida miserável que eles estão reclamando ali? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eles estão sendo nutridos pelo maná. Em hebraico, quer dizer, o que é isso? Uma sementezinha, parecia semente de coentro, e amassada fazia pão, né? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo, outra vez, foi Moisés, né? Você vê o nível de intimidade com Moisés. Deus, está escrito lá, Axé, eu serei o que serei, está dizendo a eternidade, porque ele é onisciente. Deus é uma realidade complexa e é necessário que tenhamos relacionamento com Ele para a nossa sobrevivência. E Ele está escrito lá: eu serei o que serei o que Deus fala, eu serei o que você precisar, quando precisar, segundo a vontade do próprio Deus. Ele não pode ser manipulado nem definível por nossas linguagens, mas é preciso ter um relacionamento com Deus. Moisés tinha esse relacionamento aqui. E o povo foi ele outra vez. Pecamos quando falamos com o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo, meu irmão. Outra vez, meu irmão. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés então fez a serpente de bronze e colocou num poste. E alguém que era mordido por uma serpente olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Meu irmão, minha irmã, não achem que isso aqui, Deus mandou fazer uma serpente lá, como um bezerro de ouro, como aquelas serpentes que eram símbolo do Egito. Nada disso. Na verdade, meu irmão e minha irmã, olhar para a serpente é uma forma de confissão do pecado. Você olhava para a serpente, não era a serpente que curava, mas o perdão de Deus, a providência divina, o milagre não era feito pela serpente que Deus mandou construir. O milagre se dava por Deus. Deus fazia o milagre mediante o quê? A confissão do pecado do povo e o arrependimento. É preciso entender isso aqui não é idolatria, tá? E dali eles partiram para viajar para Moabe e acamparam lá em Obote. E depois de Obote acamparam
em Abarim, no deserto de fronte a Moabe, ao leste. Dali eles acamparam no vale de Zered e partiram dali e acamparam no outro lado de Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu. Arnon é fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufá e os vales, Arnon e as avinas do vale, os vales que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. Eles de lá prosseguiram para Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo que lhe darei água. Deus, outra vez, providenciando. Deus estava ensinando ao povo. Muitos já tinham morrido, a maior parte do que o pessoal lá do Egito já tinha morrido. Tanto que a gente teve lá, aquele pessoal lá da Datã, né? Foi engolido, desceram à sepultura vivos, né? Então, depois que cavou o poço, Israel cantou a canção: brote água, ó poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com os cetros e cajados. Então saíram do lugar do deserto de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do cume de Pisga, lá onde Moisés vai morrer, né? Então aqui a gente está vendo aqui que ele está caminhando para lá, né? E aí esse topo do cume, ele fica em frente ao deserto do Gesimon. Engraçado, né? Gesimon. E aí Deus dá outra vitória sobre Seom e Og. Israel manda mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus, que o Seom era o rei dos amorreus: deixe-nos atravessar a sua terra, não entraremos em nenhuma plantação. Outra vez, Seom, porém, não deixou Israel atravessar o território, convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel, porém Israel o destruiu com a espada e tomou-lhe as terras desde Arnon até o Jaboque, ao val de Jaboque, de onde Jacó deixou de ser Jacó para ser Israel, onde Jacó lutou com o anjo lá, né? Depois de ter se reconciliado com Esaú, precisamos lembrar disso, né? E aí capturou as cidades dos amorreus, ocupou inclusive Esbom e todos os seus povoados. Meu irmão. E por isso os poetas dizem: venham a Esbom, seja ela reconstruída, seja a cidade restaurada de Seom. E aí Israel habitou na terra dos amorreus. Aqui a gente vê Israel já habitando na terra dos amorreus. Moisés envia espiões a Jazá e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los. Aí o Senhor disse a Moisés, a gente vê aqui a atuação de Deus na história, interferindo na história: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você juntamente com todo o seu exército, com a sua terra. Você falava com ele o que fez com o Senhor, o rei dos amorreus, e que habitava em Esbom. Então eles derrotaram, bem como os filhos e todo o seu exército, não deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra. Meu irmão, minha irmã, aqui é uma questão que a gente tem que levar em conta, que Deus não estava interessado em eliminar o pecado, mas a fonte do pecado. Lembra que o povo estava em guerra, nesse contexto: na guerra há mortes, né? E Deus assim permitiu. Aí depois os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, lá além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Realmente era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. E aí, meu irmão, minha irmã, ele pensou assim: disseram os líderes, então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim. A gente tem que levar que Midian é a terra da mulher de Moisés, Zípora, né? Do sogro Jeuel, ou Retro, né? Jetro, né? E aí vem falando, dizendo que o povo saiu do Egito. Quando chegaram para comunicar a Balão o que Balaque tinha dito,
Disse-lhe Balaão: passe a noite aqui que eu lhe darei a resposta que o Senhor me der. E eles vão ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe. A gente vê que o tempo todo aqui tem teofania, né? Conversa com Deus aqui, né? Um povo que saiu do Egito que cobra a terra. Balaão aqui não sabia que era o povo escolhido por Deus, né? Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo, mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo porque é abençoado. Aqui Deus revela a Balaão que o povo israelita era o povo escolhido e abençoado. E aí na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse ao líder de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. E os líderes moabitas, né, voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar. Balaão enviou outros líderes com maior nome, mais importantes que os primeiros foram a Balaão e disseram. E Balaão manteve a sua palavra. Respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me disse no seu palácio, cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de grande ou pequena que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Balaão era um homem de fé. E aí, meu irmão, minha irmã, tem aquela famosa passagem do anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão se levanta pela manhã, coloca a sela na sua jumenta e vai com os líderes de Moabe. Aí acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho e impediu-o de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus dois servos acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo, você vê aqui, né? A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a espada, saiu do caminho e foi pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, novamente encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Balaão não estava compreendendo por que a jumenta estava fazendo aquilo, né? Então o Senhor abriu a boca da jumenta e disse a Balaão: que foi que eu fiz para você bater em mim 3 vezes? Uma manifestação sobrenatural que a jumenta falou com Balaão. Balaão respondeu ao jumento: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se, prostrou-se em terra. E o anjo lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para impedir de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Meu irmão, aqui tem uma lição preciosa. Às vezes Deus nos deixa aí por caminhos porque a gente não ouve para aprender. Mas às vezes a gente quer um caminho e Deus coloca tantos obstáculos, e esses obstáculos vencem a nossa obstinação para nosso bem. É uma misericórdia de Deus. Porque está escrito: a misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Misericórdia de Deus sempre. Deus é o nosso provedor. Tenhamos um relacionamento com Deus. Deus nos abençoe.